Esther capítulo 4. Diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto, que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe havia dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor por esse dia, por esse momento onde nos reunimos como teu povo, para falar do Senhor, da tua palavra e das tuas maravilhas. Pai, derrama sobre nós o teu Espírito e revela aquilo que só o Senhor tem para revelar para cada um de nós. Pai, eu peço que as minhas palavras não sejam minhas, mas sejam misturadas com o teu Espírito e pregadas individualmente ao coração de cada um. Pai, sê conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Faz muitos anos que eu sou um consumidor de podcasts e há um tempo atrás eu ouvi um podcast que conta a história do jogador Robinho e de como ele foi condenado à prisão. Se você não sabe, o Robinho está preso por um crime que ele cometeu na Itália. E o que mais me deixou assustado nesse podcast, com histórias terríveis, é que em determinado momento a polícia está chegando perto do jogador e está desvendando o que ele fez, e o pai do Robinho fala para ele assim: isso é coisa do diabo. O fato da polícia estar descobrindo o crime era coisa do diabo. Isso me deixou tão revoltado no momento que eu estava ouvindo isso, por causa dessa religiosidade tola que cerca a nossa cultura, como se Deus fosse alguém que estivesse ao nosso serviço, ou como se o cristianismo fosse algo que você é que determinasse como ele deve ser. Eu também ouço muitas pessoas falando: não, eu sou cristã, mas eu sou cristã de um jeito diferente. Eu tenho a minha própria maneira de me relacionar com Deus. Espera aí, que história é essa? Que religiosidade é essa? Deus é ou não é o soberano de todas as coisas? Ele é ou não é a medida a partir da qual todas as coisas são definidas? Essa visão de um Deus ausente, ainda que exista, tem um nome, é chamado de deísmo, com a letra D. Deísmo é essa visão: Deus existe,
Ele fez o mundo, ele está lá, ele não se relaciona muito comigo, ele não se envolve em muitas coisas da minha vida, ele exige uma certa postura moral minha, eu tenho que fazer coisas boas, e essas coisas boas é uma definição assim um tanto quanto vaga, e de uma maneira terapêutica eu me relaciono com ele quando eu preciso ser feliz. Mais ou menos essa é a característica da religiosidade e do cristianismo que marca a nossa sociedade. No entanto, o que nós vemos na Bíblia é completamente diferente disso. Nós vemos um Deus que fez todas as coisas pela sua vontade e determinou como todas as coisas são, constantemente, não só na criação, mas hoje, nesse momento, ele ainda está envolvido nessa obra criacional contínua. Nas Maravilhas de Deus, o livro do Herman Bavinck, que nós estamos estudando aqui, ele vai tecer essa linha histórica, mostrando que Deus cria um mundo, não porque ele tinha necessidade de companhia, não porque ele tinha necessidade de ser adorado, mas ele cria um mundo porque ele tem a graça beneplácita da sua vontade de criar todas as coisas. Ou seja, ele cria o mundo porque essa é uma expressão da vontade dele. E não só ele cria o mundo, mas a partir do momento que todas as coisas passam a existir nesse mundo, todas as coisas também são criadas debaixo dessa vontade providencial de Jesus. Nada acontece por acaso, nada acontece por sorte, nada acontece sem motivação. Desde o momento inicial da criação até agora, o espaço, o tempo e todas as coisas nelas contidas estão debaixo da providência de Deus. Da providência e da vontade de Deus. Bavinck, o autor, vai dizer que a palavra providência significa que Deus supre o mundo com o que ele precisa. É uma atividade pela qual ele mantém o mundo existindo a cada momento. Nós temos facilidade de entender que Deus é o Criador, mas às vezes nós temos dificuldade de entender que a providência de Deus é a expressão dessa criação a todo momento. Nesse momento da sua vida, Deus está expressando a vontade dele o tempo todo. Nós agimos como deístas muitas vezes e achamos que existem áreas da nossa vida que essa vontade providencial de Deus não entra. Às vezes você se sente muito próximo de Deus na igreja. E eu tenho uma birra especial com essa coisa de me sentir próximo de Deus. Pessoas que vão para Israel e voltam dizendo que se sentiram próximos de Deus perdem alguns pontos comigo. Porque Deus está o tempo todo, em todos os lugares, completamente. Não há espaços na nossa vida, seja o meu trabalho, seja o meu estudo, seja a minha relação com a minha esposa ou a criação dos meus filhos, que não estejam completamente embebidos da presença e da vontade do Senhor. Deus está em todos os lugares, o tempo todo, manifestando a sua providência. E o livro de Esther é um livro que fala dessas coisas. O livro de Esther é o livro da providência de Deus. A ideia central do livro de Esther é muito explícita. Nem todo livro da Bíblia tem uma ideia central tão explícita, mas o livro de Esther tem uma ideia muito explícita. Ele quer narrar para o povo a origem de uma festa, a festa do Purim. Então ele vai contar essa história, como através da providência de Deus, o povo judeu foi liberto do extermínio durante o reinado do rei Xerxes, na Pérsia. E ele vai contar essa história e estabelecer essa festa. Uma festa que é comemorada até os dias de hoje. E o irônico nisso é que Purim significa sortes, no plural. Pur é sorte, a terminação em M no hebraico é plural masculino. Então, Purim seriam sortes, porque em determinado momento, e daqui a pouco eu vou contar a história do livro para vocês, mas em determinado momento o vilão da história, chamado Amã, lança sorte para determinar o dia que os judeus seriam mortos. De uma maneira irônica, a festa se chama Sortes, porque nada nessa história é ao acaso, nada nessa história é sorte. Tudo o que acontece,
tem a mão poderosa e providencial do Senhor atuando o tempo todo. Se você não leu o livro de Esther recentemente, ou nunca leu, eu te recomendo fortemente que faça isso. Ele é um livro, antes de tudo, muito bom de ler. É uma história, é uma literatura de primeira. Contém tramas, intrigas, plot twists, vilão, mocinho, salvação. Tem tudo que uma boa história tem. E ele tem também uma coisa muito bacana. Literariamente, ele tem Deus presente, sem mencionar o nome de Deus. Não sei se você sabe, mas o livro de Esther, ele não menciona nem o Deus, nem o templo, nem a lei. Mas quando você lê, você vê que Deus está lá, o tempo todo. O autor, de uma maneira sublime, colocou o grande herói da história, sem dizer explicitamente quem era esse herói. Então eu recomendo muito que você leia e beba o prazer literário de ler a Bíblia. E o que é essa história? Bom, a história de Esther se passa durante o exílio, enquanto o povo morava na Pérsia, durante o reinado de um rei chamado Xerxes. E esse rei fez uma festa, ficou muito doido, muito bêbado, e fez besteira, pediu que a rainha Vasti, que era a rainha mais linda, a rainha principal, fosse exibida para os convidados. A rainha Vasti se recusa a ser exibida, e por causa disso ela é afastada da presença do rei. Capítulo 2, o rei começa, você vai ver claramente quando você lê que ele está claramente de ressaca, ele está claramente arrependido do que ele fez, e ele está com saudade da rainha Vasti. E o pessoal fala, não, vamos arrumar uma outra rainha. E eles fazem um concurso no reino, e quem ganha essa espécie de concurso é Esther. Esther era criada por seu primo, chamado Mardoqueu. Ele era seu primo, mas a criava como uma filha. E ela vai agora para o harém do rei, como a principal rainha do reino da Pérsia. Uma judia, ela mantém isso em segredo, e Mardoqueu, o seu primo, é alçado a um dos membros da corte do rei. Em determinado momento, Mardoqueu está à porta do palácio, quando ele vê dois guardas tramando para matar o rei. Ele denuncia, isso é provado verdadeiro, e os guardas são mortos. Bem, na sequência, e é uma história muito boa para você ler, um homem chamado Amã se torna o principal homem do reino da Pérsia, respondendo diretamente ao rei. E esse homem, ele é muito orgulhoso. E ele exige que todos se ajoelhem diante dele quando ele caminha. E todos, de fato, se ajoelham, menos Mardoqueu. Por que Mardoqueu não se ajoelha? Porque ele é brigão, birrento, tão orgulhoso quanto Amã? Não, é porque ele é judeu. E a Bíblia fala que os judeus não se prostram diante de outras pessoas que não sejam o próprio Deus. Então, Mardoqueu não se prostra diante de Amã. Amã fica muito bravo com isso e não aceita a desculpa pelo fato de Mardoqueu ser judeu e fala, então eu vou matar todos os judeus. E aí ele compra a vida de todos os judeus por 10.000 talentos de prata e o rei Xerxes emite um decreto para que os judeus sejam mortos. Bom, chegamos no capítulo 4 que nós lemos. Mardoqueu faz isso chegar até a rainha Esther e pede que a rainha Esther interceda diante do rei Xerxes para que os judeus não sejam mortos. E ela se apresenta diante do rei e fala assim, rei, eu tenho um pedido para fazer. E o rei fala, peça qualquer coisa. Ela fala, eu quero que você e Amã vão à minha casa jantar. Uma mulher sábia, encher o estômago do homem. Então, o rei e Amã, se sentindo o homem mais poderoso do reino, vão jantar na casa da rainha. E aí lá o rei fala, pronto, rainha, estamos aqui. O que você quer? Pode pedir metade do reino. E Esther fala, eu quero que vocês voltem amanhã para um novo banquete. E, de fato, eles saem. Quando eles saem do banquete, a mãe está caminhando, quem está na porta? Mardoqueu. Mardoqueu se ajoelha? Não. Amã fica nervoso, manda construir uma forca e fala, amanhã, assim que eu sair do banquete, eu vou enforcar Mardoqueu, porque eu não aguento mais isso. De noite, o rei perde o sono e vai buscar algo para ler. E ele pega os registros do reino,
os registros dos reis Xerxes e abre, ao acaso, entre aspas, na página que contava de um certo Mardoqueu, que havia salvado a vida do rei. E ele chama os seus servos e pergunta: como nós honramos esse homem? E os servos falam: eu acho que nós não honramos esse homem. Nesse momento, Amã entra. E ele pede um conselho para Amã. Amã, como o rei deve honrar uma pessoa? E Amã, achando que o rei estava falando dele mesmo, de Amã, fala assim: o rei deve pegar o seu manto real, deve colocar sobre este homem. O rei deve pegar o seu cavalo real para que este homem monte. E o rei deve colocar o seu selo sobre a cabeça desse homem. E o rei deve pedir que a pessoa mais importante do reino conduza esse cavalo e grite em praça pública: assim o rei faz ao homem que ele deseja honrar. E o rei fala: excelente ideia, Amã. Faça todas essas coisas com Mardoqueu. Faça exatamente do jeito que você falou. E agora Amã tem que pegar aquela pessoa que ele odiava, que ele mandou matar, que ele iria matar no outro dia, que ele mandou matar todo o povo, e caminhar em praça pública, honrando aquele homem. A esposa de Amã fala para ele: olha, não tem jeito, essa batalha você já perdeu, Mardoqueu é judeu, você não vai vencer isso. Dito e feito, no outro dia eles vão para o jantar que Esther havia convidado, o segundo jantar. E nesse jantar ela revela ao rei: rei, o que eu preciso é que você me salve. O que eu preciso é que você salve a mim e ao meu povo. Se nós fôssemos vendidos como escravos, eu não incomodaria o rei com um assunto tão pequeno. Mas acontece que há uma pessoa que mandou matar a mim, a minha família, a todo o meu povo. E o rei fica revoltado e fala: quem é essa pessoa? Fala: essa pessoa é Amã, que está aqui no jantar. E o rei manda que Amã seja enforcado na forca que ele havia construído para Mardoqueu. E a partir daí, decretos são enviados por todo o reino. Os judeus podem lutar, os judeus podem se defender. Toda a riqueza dos inimigos passam para Esther, toda a riqueza de Amã passa para Esther, toda a riqueza dos inimigos passa para os judeus. O povo passa a temer os judeus e eles são salvos. E assim se estabelece, no dia em que eles deveriam ser mortos, o feriado do Purim, que é celebrado até hoje, lá em Israel. Então, assim, corrido, de forma rápida, essa é a história do livro de Esther, e eu quero que você leia em casa e que você veja como é maravilhosa essa história. E essa história mostra um Deus agindo todo o tempo, não através de nuvem de fogo, pão caindo do céu e mar abrindo, mas de uma maneira muito semelhante àquilo que acontece na minha e na sua vida. A providência de Deus sendo manifesta e visível nos atos do dia a dia, nas nossas relações, nos nossos trabalhos, nos nossos diálogos, nas coisas que nós não controlamos, naquilo que nós pensamos que é coincidência e que, na verdade, é a mão do Senhor se movendo ao nosso redor. Então, hoje, a partir do livro de Esther, eu quero falar para os irmãos sobre enxergando a providência de Deus. Eu quero falar sobre enxergando a providência de Deus. Eu quero falar como a providência de Deus nos cerca, como a providência de Deus nos chama e como a providência de Deus nos salva. Então, como a providência de Deus nos cerca? Eu vou ler o capítulo 2. O livro de Esther, ele é uma unidade, não tem como eu pregar sobre um capítulo. A gente fala do livro todo. Então, eu vou ler um pedaço do capítulo 2, 21, e vou falar da história para os irmãos. Então, no capítulo 2, versículo 21, conta que um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. E depois de investigar a informação, descobriu-se que era verdadeira. Os dois oficiais foram enforcados e tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. E eu já contei para você que mais à frente, um dia o rei vai perder o sono e vai achar exatamente esses registros e vai ler esses registros no momento em que a vida de Mardoqueu precisava ser salva. Não há nenhum aspecto no universo que não seja alvo da vontade e da providência de Deus. Enquanto Mardoqueu
exercia o papel cidadão dele, sem contemplar o futuro, sem pensar nos desdobramentos, sem pensar demais do que ele estava fazendo. A providência de Deus o cercava. A providência de Deus estava ao redor dele. Aquele ato de denúncia que ele fazia, no futuro, ensejaria o salvamento da sua própria vida. Mas ele não sabia disso. Ele estava vivendo, mergulhado na providência de Deus, enquanto ela agia ao seu redor. Tem uma historinha que um peixe mais velho está nadando e cruza com 2 peixes mais jovens. E ele pergunta para os peixes jovens: e aí, como está a água? E eles vão embora. Mais à frente, um peixe jovem vira para o outro e fala assim: o que é água? Muitas vezes nós vivemos assim, imersos, mergulhados na providência de Deus, sem saber que estamos vivendo assim. Sem refletir que todos os aspectos da nossa vida são consequência da vontade do Senhor. A providência de Deus vai agindo ao nosso redor e nos fazendo caminhar. Às vezes você está... Eu não sei como está a sua vida. Não sei se você está com problemas, não sei se você está com lutas, não sei se você está com inseguranças, mas tudo isso é controlado e dirigido pela mão de um Deus todo-poderoso. Nada é por acaso, nada é por acaso. Esse pensamento, esse entendimento, nos consola, deve nos consolar. O autor do livro, Bavinck, vai dizer o seguinte, que nenhum acidente, ou nenhum mero capricho ou destino de ferro controla o mundo e a sua história. A vida e o destino da humanidade. Por trás de todas as causas secundárias, ali está e opera a vontade onipresente de um Deus onipotente e um Pai fiel. Nada é por acaso. A sua vida está nas mãos de um Deus onipotente e de um Pai fiel. Nada, nenhuma derrota, nenhuma vitória, nenhuma dor, nenhum alívio, nenhum momento de tristeza, nenhum momento de alegria acontece, sendo que o Deus onipresente e o Pai fiel estejam no controle. Essa semana eu estava tendo umas conversas filosóficas lá com os nossos filhos, e falando sobre como viver é difícil. Alegrias e tristezas não são simétricas. O prazer de um gol bem feito, para mim é teórico. Eu acho que eu nunca fiz um gol bem feito, eu sou péssimo em futebol, mas os irmãos entendem o que eu estou falando. O prazer de um gol bem feito dura segundos, uma enxaqueca dura horas. É assimétrico. É assimétrico. Viver é difícil, mas nós vivemos na certeza de que o Deus Todo-Poderoso está cuidando de todas as coisas, e nele nós encontramos o nosso prazer. Amém? Então, que a certeza de que a providência de Deus nos cerca, console o seu coração em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, em meio aos seus problemas, em meio às suas inseguranças. Lembre-se que o Deus onipresente e o Pai fiel cuida de cada detalhe. Amém? A providência de Deus nos cerca, mas a providência de Deus nos chama. No capítulo 4, que é o capítulo que eu li, versículo 13, fala o seguinte: Mardoqueu mandou dizer a Ester: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? A pergunta se faz a você. A pergunta feita a Ester, ela é feita a você, que é pai, que é mãe, que é profissional, que é líder de candeia, que é músico do louvor, que cuida de coisas, que tem responsabilidades. A pergunta é: quem sabe? Quem sabe? Se não foi para um momento exatamente como esse, que você foi colocado, na posição que você foi colocado. A providência de Deus
te chama a participar da obra que Deus está fazendo no mundo, neste momento. Esther estava no momento crucial da trama. O povo iria morrer, e ela era rainha. E Mardoqueu fala, vai até o rei e fala com ele. Ela fala, mas se eu for até o rei, ele vai me matar. E Mardoqueu fala, se você não for, outro irá. Não é por sua causa. Se você não for, livramento vai aparecer. Mas quem sabe, tudo o que aconteceu na sua vida foi para este momento. Esse é o chamado da providência de Deus para nós. Quem sabe, meus irmãos, quem sabe o que nossos filhos serão no futuro? Você pensa que um dia, um homem e uma mulher foram pai e mãe, por exemplo, de Charles Spurgeon? Ou de outros homens e mulheres que mudaram nações? Quem sabe o que aquilo que Deus colocou na nossa mão poderá virar no futuro? Deus tem colocado na sua mão, responsabilidades. E essas coisas são chamados de Deus para que você entre na providência dele e naquilo que ele tem feito na nossa sociedade. Eu falo para os meus alunos na escola dominical que para assistir às minhas aulas você tem que ter assistido O Senhor dos Anéis. Então, para a gente não perder a tradição, eu vou dar uma ilustração do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, para quem sabe, eu espero que vocês saibam disso, é a grande história de um personagem chamado Frodo, que tem que entregar a sua vida para destruir o anel, que representa todo o mal sobre a terra. E ele tem que fazer uma jornada dificílima, que ele sabe que ele não vai voltar com vida. Em determinado momento, ele está conversando com Gandalf, que é um mago, uma espécie de mentor, e ele fala assim, eu queria que o anel nunca tivesse vindo para mim. Eu queria que nada disso tivesse acontecido. E Gandalf responde para ele, isso desejam todos os que veem tais tempos, mas não cabe a eles decidir. Tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. E toda vez que eu vejo essa frase eu me emociono, porque é muito lindo esse pensamento de que não cabe a nós querer estar em outra posição, não cabe a nós querer viver outros tempos. O que cabe a nós é responder o chamado do Senhor para sermos participantes da obra que Ele tem feito no mundo e ao nosso redor. A providência de Deus nos chama para encararmos o nosso trabalho, a educação dos nossos filhos, as nossas posições na sociedade, como partes ativas da obra que Deus tem feito. Se você ler o livro de Neemias, por exemplo, um outro livro muito bom para nós lermos, é um livro sobre uma pessoa que vai construir um muro. Olha que coisa! Uma pessoa que vai construir um muro. Ele era um alto oficial do rei, ele estava no bem bom, e ele se decide ser um grande mestre de obras. E lá no livro você vai ver que todas as pessoas da cidade se envolvem na construção de um muro. É um muro, meus irmãos. Não é um muro mágico, não é um muro espiritual, não é um muro metafórico, é um muro, igual vários muros que a gente vê aqui ao nosso redor. Pedra em cima de pedra, com algum tipo de massa. É um muro. Aquelas pessoas estavam construindo um muro. Acontece que 400 anos depois, Deus entra por aquele muro. Jesus Cristo, feito homem, caminha pelas portas que aquelas pessoas construíram. Aquelas pessoas que cortaram madeira, que fizeram trabalhos diários, menores, colocaram uma pedra sobre outra, mal sabiam elas que elas estavam construindo o lugar onde o Deus feito homem iria caminhar. Nós temos que encarar a nossa vida desse jeito, meu irmão, desse jeito. Você não sabe o resultado que a sua obra
terá ao longo dos anos. Você não sabe o resultado que o seu choro por causa dos seus filhos, que a sua dor para salvar o seu casamento, que o seu sofrimento para fazer uma empresa andar, você não sabe o eco que essas coisas terão na eternidade. Mas nós temos uma certeza: nós também estamos construindo um lugar onde o rei vai andar. Ou você acha que Jesus não vai voltar? Claro que ele vai voltar. E quando ele vai voltar, ele vai caminhar onde? Em coisas que nós fizemos. Coisas que nós fizemos. Sociedades que construímos. Pessoas que educamos. Escolas que frequentamos. A providência de Deus nos chama para fazer parte. Nós devemos encarar cada trabalho pequeno, cada trabalho simples, cada momento da nossa semana, como parte numa obra maior. Nós estamos construindo o reino de Deus hoje. Hoje. Como parte da resposta a esse chamado da providência de Deus. Amém? Hoje eu estou aqui sem a minha família não está me assistindo. Meus filhos estão fazendo pastel. Veja só, estão fazendo pastel. Para quê? Para vender. Para quê? Para ganhar dinheiro, para ir para um acampamento. Meu irmão, grandes homens e mulheres de Deus se convertem em acampamentos. E um acampamento vai acontecer, porque alguns jovens foram fritar pastel. Vocês entendem isso? Você consegue ver isso na sua vida? Você consegue ver que a gente faz parte de engrenagens complexas, mas que a providência de Deus graciosamente nos chama para participar? Amém? Compre pastel depois do culto. A providência de Deus nos cerca, a providência de Deus nos chama, mas a providência de Deus também nos salva. Na sequência desse versículo que eu li, no versículo 16, logo depois que Esther pede para que o povo jejue, e sabendo do risco que ela corria de entrar no palácio real sem ser chamada, ela fala uma frase no final do versículo 16. Ela fala assim: se eu tiver que morrer, morrerei. Deixa eu ler o versículo todo. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. A história precisa de homens e mulheres que tenham essa atitude, que comprometam a própria vida, para que a vida de Deus se manifeste. O povo aqui estava com a morte decretada, não havia opção. Não havia opção. Esther não podia se refugiar e achar que ela era especial. Ela não podia invocar privilégios. Ela tinha que fazer o que tinha que ser feito. E se morrer, morreria. Ela fazia parte de uma trama histórica. Ela estava no ápice, no momento importante, onde esse povo judeu haveria de ser exterminado. Mais uma vez. Uma ameaça que parava sobre eles. É interessante que Mardoqueu é narrado como um dos descendentes de Quis. Quis é pai do rei Saul. E Amã, ele é descrito como agadita, ou seja, ele era descendente do rei Agag, o rei dos amalequitas. Saul e Amaleque, inimigos desde a primeira hora, e você vê isso lá no livro de Samuel. Amaleque, o povo que pela primeira vez na história decidiu exterminar o povo judeu enquanto o povo estava lá caminhando pelo deserto. O primeiro povo que decidiu exterminar o povo judeu. E aqui ao longo da história, mais uma vez, nós vemos a guerra entre o diabo, o filho de Deus, entre o dragão e o filho da mulher, entre a serpente e o filho de Deus, que a gente vê na Bíblia toda. E mais uma vez nós vemos na história o povo judeu sendo colocado na ponta da espada com a ameaça de extermínio. Isso aconteceu, você sabe, várias vezes. Recentemente, na Segunda Guerra Mundial, agora, durante essa guerra,
não se fala de outra coisa que não seja o extermínio de Israel, e por mais que nós não sejamos teologicamente alinhados com a posição de que Israel é o relógio do mundo ou qualquer coisa do tipo, nós vemos que não é coincidência, que desde as primeiras histórias bíblicas até hoje, há um desejo de que Israel seja exterminado. Isso não é coincidência. E aqui nós temos Esther nesse ponto. Mais uma vez o povo precisava ser salvo, senão o povo morreria. E uma coisa que é interessantíssima, eu pesquisando para essa pregação, a festa do Purim, ela é comemorada até hoje, todo ano em Israel. E ela é uma festa de fantasia, de alegria, né? E durante a festa do Purim, eles leem o livro de Esther. Eles leem o livro de Esther inteiro 2 vezes. Uma vez de manhã, uma vez de tarde, à noite. Todo mundo se senta e o rabino, ou o representante do rabino, abre o pergaminho e lê o livro de Esther. E o povo fica em completo silêncio para a leitura da palavra. A não ser quando o nome de Amã é pronunciado. Quando o nome de Amã é pronunciado, todo mundo grita, todo mundo vaia. E eles têm sei lá, aquele negócio que roda assim, faz barulho, que eles levam e ficam esperando. Como o nome de Amã vai ser falado, eles fazem barulho para que ninguém ouça o nome de Amã. É como se eles dissessem assim: os amalequitas quiseram nos exterminar desde que o povo judeu estava nascendo, agora é o povo judeu quem extermina e anula o nome de Amã ao longo de toda a história. E isso é uma tradição entre eles. Por que isso? Porque tanto Xerxes quanto Amã cometeram um erro de julgamento. Eles acharam que eles eram donos do povo. Xerxes achou que podia vender o povo. Amã achou que podia comprar o povo. Mas nenhum deles é dono do povo. O Senhor Deus sempre foi o dono desse povo. E o Senhor Deus é o dono de nós que somos povo de Deus. A providência de Deus nos salva todos os dias. Da mesma maneira que a providência de Deus salvou o povo judeu aqui no livro de Esther, e esse feito é comemorado até hoje. Da mesma maneira que o povo de Deus salvou o remanescente dos babilônicos, da mesma maneira que Deus salvou o povo dos amalequitas lá atrás, da mesma maneira que Deus salvou o povo de Hitler, da mesma maneira que Deus vai salvar o povo agora nessa guerra. O Senhor nos salva todos os dias. E nós perdemos essa noção. Nós achamos que nós precisamos de dinheiro. Nós achamos que nós precisamos da fórmula mágica de sucesso para vencer na vida, que eu preciso acordar 5 horas da manhã, ou tomar o banho gelado, ou saber quais os 5 passos para salvar o meu casamento. Nós achamos que nós precisamos do próximo político, que tem que ser de direita, se você for de direita, ou que você precisa do próximo político, que tem que ser de esquerda, se você for de esquerda, ou que o governador A é melhor do que o governador B. Meus irmãos, só há salvação em Jesus. Só há salvação em Jesus. O que nós precisamos é ser salvos. O que nós precisamos é ser salvos eternamente. E o que nós precisamos é ser salvos todos os dias em nossas relações. O que o seu casamento precisa é de salvação do Senhor, é de Jesus Cristo nele. O que os seus filhos precisam é de salvação no Senhor. O que o seu trabalho precisa é de salvação no Senhor. O que nós precisamos é que o Senhor nos salve todos os dias, o tempo todo. O que nós precisamos é do Senhor. Eu tive essa conversa com o Uber essa semana. Ele me perguntou o que eu achei do resultado das eleições. Péssima pergunta para fazer para mim. Eu falei para ele, eu não me importo. Aí ele, você não se importa? É Fred, é o Mabel. Eu falei, cara, não é ninguém, o que a gente precisa é de Cristo. E até que Cristo volte, não haverá alguém que nos salve. Ele assustou, mas eu tinha visto que ele era crente, ele concordou comigo e a gente desenvolveu uma conversa a partir daí. Nós precisamos parar de buscar outros salvadores, que não seja o Senhor Jesus em nossa vida. Porque é para isso que a providência de Deus se manifesta na história. Não foi só Esther quem falou essas palavras, se tiver que morrer, morrerei. Uma outra pessoa também falou essas palavras. Em Mateus 26, 39,
Fala assim que, indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se tiver que morrer, morrerei. Foi isso que o Senhor falou. E morreu. Morreu por nós. Morreu por nossa salvação eterna. Morreu pela nossa salvação todos os dias. Morreu pela salvação das nossas relações e de tudo que envolve a nossa vida. O Senhor Jesus é a manifestação máxima da providência de Deus na história. Ele é o grande plot twist do Senhor. O livro de Esther é cheio de reviravoltas. O Senhor Jesus é a grande reviravolta. É aquele que morre e é aquele que vence a morte. E é aquele que entrega toda a justiça que ele havia conquistado para nós. Então, meu irmão, quando você estiver no meio das suas lutas, quando você estiver sem saber por que as coisas estão acontecendo, saiba que não só a providência de Deus é presente e controla tudo na sua vida, como ela é uma pessoa. A providência de Deus é Jesus Cristo, manifesto na nossa vida. Isso muda tudo. A providência de Deus nos cerca, a providência de Deus nos chama, e a providência de Deus nos salva. Não deixe que o pensamento deísta desse tempo, que acha que existem aspectos da nossa vida, nos quais Deus não está envolvido, não deixe que esse pensamento entre na sua vida. Não deixe que esse cristianismo tolo e consumista, que acha que pode se adequar às minhas vontades, não deixe que isso entre na sua vida. Saiba que somos nós que nos curvamos ao Deus Todo-Poderoso. E que esse pensamento deve nos consolar, esse pensamento deve nos encorajar, e esse pensamento deve nos encher de esperança. Que a providência do Senhor passe a ser enxergada por nós, todos os dias e em todos os aspectos da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar? Feche seus olhos. Deus amado, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque o Senhor se manifesta ao nosso redor todo o tempo. Pai, a tua providência nos sustenta, a tua providência nos chama para fazer parte dela. Pai amado, nos dá a fé necessária para te vermos nos detalhes. Pai, nos dá a sabedoria para entrarmos na sua obra e para sabermos que somos chamados pelo Senhor, pelo teu amor. Senhor Deus, enche-nos do teu Espírito, enche-nos da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.